se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O homem do povoado abandonado. Januário é uma cidade cercada por histórias, mas nenhuma delas me arrepiava tanto quanto a do povoado abandonado às margens do Rio São Francisco. Desde pequeno, eu ouvi os mais velhos cochicharem sobre uma presença sinistra que rondava o lugar. Era um homem, diziam, que nunca saíra dali, mesmo depois que todos os moradores haviam partido. Quando adulto, movido pela curiosidade, decidi investigar. Seria apenas um mito, como tantos outros que povoam o imaginário das pessoas. Minha chegada ao povoado foi marcada pelo silêncio. As casas, embora desgastadas pelo tempo, ainda se erguiam como sentinelas. A natureza havia reclamado seu espaço, com trepadeiras cobrindo muros e árvores brotando onde antes havia calçadas. Não havia sinal de vida, mas o ar era pesado, como se algo invisível me observasse. Ao explorar a primeira casa, encontrei móveis antigos cobertos de poeira e teias de aranha. Um diário repousava sobre uma mesa. As páginas desbotadas narravam o cotidiano de uma família que havia vivido ali. Mas o que mais chamou minha atenção foram as últimas palavras: "Ele está aqui. Não podemos ficar." A cada casa que eu visitava, sentia uma sensação crescente de inquietação. Não era apenas o silêncio ou o abandono, era algo mais profundo, quase palpável. A sensação de estar sendo seguido me fez olhar para trás repetidas vezes, mas não havia ninguém. Ou assim eu pensava. Quando o sol começou a se pôr, percebi que o povoado ganhava uma nova atmosfera. As sombras se alongavam, e um vento frio soprou entre as ruínas. Eu deveria ter ido embora, mas algo me prendia ali. Talvez fosse o desejo de entender o que realmente havia acontecido. Foi então que ouvi passos. Primeiro suaves, como se alguém tentasse não ser ouvido. Depois, mais firmes e próximos. "Quem está aí?" minha voz ecoou, quebrando o silêncio. Nenhuma resposta. Apenas os passos que se aproximavam lentamente. Resolvi me esconder atrás de uma parede parcialmente destruída. Minha respiração estava rápida, meu coração martelava no peito. Espiei com cautela e, à distância, avistei uma figura. Era um homem alto, magro, vestido de forma simples, mas com algo estranho em sua postura. Ele andava lentamente, como se patrulhasse o lugar. Eu estava prestes a sair correndo, mas algo no olhar dele, mesmo à distância, me congelou. Não era humano, ou ao menos não parecia ser. Seu olhar atravessava minha alma, como se ele soubesse tudo sobre mim. Meu corpo parecia paralisado, mas minha mente gritava para fugir. Enquanto eu permanecia escondido, a figura se aproximava lentamente, inspecionando as casas como se estivesse certificando-se de que tudo estava em ordem. Seus passos ecoavam pelas ruas vazias, carregando um peso quase sobrenatural. Tentei me mover, mas um galho seco quebrou sob meu pé. O som, embora baixo, foi suficiente para fazer o homem parar abruptamente. Ele virou a cabeça na minha direção, e naquele momento, tive certeza de que ele sabia onde eu estava. Minha respiração ficou entrecortada quando ele começou a caminhar em minha direção. Sua presença carregava algo inexplicável, uma força que parecia sugar toda a coragem que eu possuía. Sem opções, saí correndo em direção à parte mais densa do povoado, onde as ruínas eram mais numerosas e eu poderia me esconder melhor. Enquanto corria, ouvia seus passos aumentando o ritmo. Ele não corria, mas sua presença parecia se mover com uma rapidez impossível. Ao me abrigar dentro de uma casa parcialmente desmoronada, tive um momento para observar melhor o que estava ao meu redor. As paredes estavam cobertas de símbolos riscados com algo que parecia carvão. Não eram apenas rabiscos, eram desenhos que contavam uma história. Os desenhos mostravam pessoas vivendo em harmonia até a chegada de um homem. Ele trazia algo consigo, algo que os fazia temê-lo. À medida que os desenhos avançavam, as pessoas pareciam desaparecer, enquanto o homem permanecia sozinho, como um guardião sombrio. Um som estranho, algo entre um gemido e um sussurro, ecoou do lado de fora. Espiei pela fresta da janela e lá estava ele, parado, olhando diretamente para a casa onde eu me escondia. Seus olhos brilhavam um tom amarelo opaco,
como os de um predador na escuridão. Fechei os olhos por um momento, tentando pensar em um plano. Mas quando os abri novamente, ele não estava mais lá. Meu coração disparou, e a sensação de que ele poderia estar em qualquer lugar me fez perder o controle. Saí da casa e corri para fora do povoado. Mas algo estranho aconteceu. Não importava para onde eu fosse, eu sempre acabava voltando ao mesmo lugar. Era como se as ruínas me cercassem em um labirinto sem saída, um ciclo interminável. As risadas baixas e distorcidas começaram a preencher o ar, vindas de todas as direções. Foi então que uma voz ecoou, profunda e cheia de autoridade. Por que está aqui? Este é o meu lugar. A voz não vinha de um ponto específico, mas parecia estar ao meu redor, dentro da minha cabeça. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Uma sombra se ergueu diante de mim, e lá estava ele novamente, agora mais próximo, com uma expressão que misturava raiva e tristeza. Antes que eu pudesse correr ou reagir, ele levantou a mão e tudo ao meu redor pareceu congelar. A atmosfera mudou, e de repente eu estava em outro tempo, vendo o povoado como ele era antes. Crianças brincavam nas ruas, pessoas iam e vinham de suas casas, e o ar era cheio de vida. No centro do povoado, vi o homem novamente, mas agora ele parecia diferente. Ele era apenas mais um entre os moradores, embora seus olhos carregassem a mesma melancolia que eu havia visto antes. Então, algo aconteceu. Uma comitiva de estranhos chegou ao povoado. Eles carregavam sacos de couro pesado, e a recepção foi calorosa. Mas logo a desconfiança começou a crescer. As pessoas começaram a desaparecer, uma por uma, até que restaram apenas o homem e os estranhos. De alguma forma, ele sobreviveu, mas foi amaldiçoado a permanecer no lugar onde sua gente havia sido traída. Os estranhos haviam levado mais do que ouro, eles haviam drenado a vida do povoado, deixando uma marca indelével que aprisionou o último homem ali. Quando voltei à realidade, o homem estava à minha frente, seus olhos queimando de ira. Ele apontou para mim e disse: "Você não pertence a este lugar. Saia antes que seja tarde." Mas como? Eu já havia tentado escapar e sempre acabava no mesmo ponto. Perguntei, com a voz trêmula, como eu poderia sair. Ele hesitou, mas então murmurou algo sobre o rio. "Siga o rio. Ele é a única saída." Com essa dica, comecei a correr na direção do som das águas. Porém, algo dentro de mim dizia que isso não seria tão fácil quanto parecia. O som do rio São Francisco se tornou meu guia enquanto eu avançava pelas ruínas. O homem não me seguia mais, mas sua presença ainda era esmagadora, como uma sombra que pairava sobre minha alma. Cada passo que eu dava parecia me levar para mais longe do mundo que eu conhecia. Quando finalmente alcancei a margem do rio, percebi que o cenário não era nada acolhedor. A água parecia mais escura do que o normal, como se carregasse consigo o peso de todas as tragédias que haviam ocorrido naquele povoado. O silêncio era total, exceto pelo som leve da correnteza. Eu precisava atravessar para escapar. Uma velha canoa estava parcialmente escondida entre os arbustos próximos. Apesar do estado precário, era minha única opção. Empurrei a canoa para a água e subi, começando a remar com um pedaço de madeira que havia encontrado nas margens. À medida que avançava, percebia que algo parecia errado. O rio parecia não ter fim. As margens, que antes eram familiares, agora eram diferentes, como se eu estivesse entrando em um território desconhecido. O tempo parecia não passar, o céu permanecia em um tom cinza, e a luz não mudava. De repente, a água começou a agitar-se violentamente. Uma corrente invisível puxava a canoa para o centro do rio, onde uma névoa espessa surgia. Tentei remar contra a força da água, mas era inútil. Fui levado direto para o coração daquela névoa, que parecia engolir tudo ao meu redor. No meio da névoa, ouvi vozes sussurrando. Elas falavam de arrependimento, traição e morte. Eram vozes das pessoas que haviam desaparecido do povoado, como se suas almas ainda estivessem presas naquele lugar amaldiçoado. Uma delas me chamou pelo nome, e meu sangue gelou. Uma figura emergiu da névoa. Era o homem novamente, mas desta vez ele estava no meio do rio, parado sobre a água.
Ele ergueu as mãos, e as vozes cessaram. Sua expressão era solene, como se ele estivesse me dando uma última chance. Você não pode carregar o peso desta história. Deixe-a para trás. Com essas palavras, um redemoinho se formou no rio, e a canoa foi sugada para o fundo. Tudo ficou escuro, e eu pensei que aquele seria o meu fim. Quando acordei, estava de volta à margem do rio, mas algo havia mudado. As ruínas do povoado estavam longe, quase como se fossem um sonho distante. O sol brilhava novamente, e o som da vida retornava ao meu redor. Levantei-me lentamente, ainda confuso, tentando entender se tudo havia sido real ou apenas um delírio. Mas algo na minha mão chamou minha atenção, um pequeno amuleto de ferro, corroído pelo tempo, que eu nunca havia visto antes. Gravado nele, havia o desenho do mesmo homem que eu encontrara no povoado. Caminhei de volta para Januária, sem olhar para trás. Tentei contar minha história para alguns moradores mais velhos, mas todos apenas balançavam a cabeça, como se já soubessem do que eu estava falando. Um deles, um senhor com os olhos cheios de pesar, me avisou: ninguém volta de lá sem uma marca. Guarde isso e não fale mais sobre o assunto. Com o passar dos dias, percebi que algo dentro de mim havia mudado. À noite, eu ouvia passos em minha casa, mesmo quando estava sozinho. A figura do homem às vezes surgia em meus sonhos, como um lembrete de que o povoado e sua história nunca me deixariam completamente. Na última vez que voltei ao rio, joguei o amuleto nas águas. Esperei até que ele afundasse e deixei que a correnteza o levasse. Mas, ao virar para ir embora, tive a impressão de que o homem estava na outra margem, me observando. Se ele estava me protegendo ou me vigiando, nunca saberei. O que sei é que nunca mais fui o mesmo desde aquele dia. O povoado abandonado de Januária não é apenas um lugar, mas uma presença, uma memória viva que nunca será apagada. E mesmo agora, enquanto conto essa história, sinto que ele está por perto, ouvindo. Se algum dia você decidir visitar aquele lugar, faça isso por sua conta e risco. Alguns segredos devem permanecer enterrados, ou você nunca sairá de lá.